Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Silva do canal Acelera em Trade e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre 7 estratégias para vocês utilizarem no mercado futuro, principalmente na modalidade de Day Trade, dólar e índice. E essas 7 estratégias também poderão ser utilizadas em outros mercados e outros operacionais e outros produtos. Por exemplo, Forex, opções de ações, commodities. Então essas 7 estratégias vão abrir muito leque que vocês têm aí no operacional de vocês para fazerem vocês ganharem muito mais dinheiro. Então prestem muita atenção. Eu coloquei uma oitava aqui que é uma surpresa para quem ficar até o final do vídeo, então presta atenção porque essa oitava aqui realmente vai mudar completamente o operacional de vocês, então fiquem ligados. Aqui eu vou fazer um exemplo bem rápido, depois vamos para a lousa. Padrões gráficos é a primeira, depois a gente vai ter suporte e resistência, ombro, cabeça, ombro, vai ter médias, vai ter tempo gráfico, Fibonacci, Scalper e a nossa surpresa, então fica comigo. Então pessoal, agora a gente vai falar sobre padrões gráficos. Então assim, existem diversos tipos de padrões gráficos, mas os mais importantes e os que são mais utilizados hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo por traders, é o martelo, o martelo invertido e a famosa Dodge, que é uma estrelinha. Como então identificar esses padrões? E primeiro, esses padrões, Márcio, eles realmente funcionam na hora do operacional, na hora do trade ali do dia a dia? Sim. Primeiro, para você entender os padrões gráficos e até dar certo valor para esse tipo de padrão, você tem que entender o que é o gráfico de candle. Como que o gráfico de candle é formado? A gente já sabe que é uma briga do mercado comprador e vendedor e ali vai formando-se então os gráficos de candle. O candle vermelho, para quem, lógico, mais uma vez, já falei isso em outros vídeos, tem que configurar a plataforma, então ela já vem pré-configurada normalmente para preto e branco, que é o nível mundial, universal, mas tem aqui no Brasil a gente configura da seguinte forma: candle verde é o candle de compra e o candle vermelho é o candle de venda. Então assim, o candle vermelho, não importa o tamanho, ele é um candle de venda, então ele mostra uma tendência de venda dentro daquele candle. E o candle verde é um candle de compra, então ele mostra uma tendência de alta, uma tendência de compra naquele candle. Então quando a gente vê esse tipo de padrão, a gente tem que entender o porquê que esse padrão aconteceu. Por exemplo, se esse martelo, o martelo normal, ele tem um cabinho para baixo, né, como vocês podem ver aqui, e ele tem a caixinha aqui em cima. Se ele acontece, mas ele é um candle verde, ele é um candle de compra, ele mostra que está possivelmente terminando a força da compra. Se ele está vindo, por exemplo, uma tendência de alta e de repente ele aparece um martelinho aqui em cima. Então ele mostra que a tendência de alta possivelmente está finalizando, está perdendo a força, entendeu? A mesma coisa acontece se ele aparecer lá embaixo, então ele começa aqui a cair e aí aparece um martelo aqui, mas no caso o martelo vermelho, o martelo de venda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Interessantíssimo a gente falar, esses principalmente esses padrões gráficos, eles funcionam muito bem próximo do suporte e resistência. Então assim, olha mais, mas espera aí. Tudo que eu vou mostrar para vocês é um composto de um operacional, então eu peço para vocês prestarem muita atenção. Olha o que acontece. Se a gente está com suporte e resistência e esses padrões gráficos aparecem próximo do suporte e resistência, a força deles, a confirmação deles ainda é muito maior. Então, por exemplo, se a gente está numa tendência de alta, que nem aqui em cima, e apareceu aqui, ó, próximo de uma resistência, um martelo, significa que a chance de reversão é muito maior. É muito maior. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, se está numa tendência de queda e aparece um martelo próximo da resistência. Aí a chance da reversão para alta também é muito grande. Então assim, ele dentro do operacional, dentro do tempo gráfico, no meio ali do pregão, aconteceu um martelo, ou um martelo invertido, que é o cabinho para cima e o martelinho aqui,
ele também mostra uma possível reversão. Porém, se ele acontecer próximo do suporte ou da resistência, essa confirmação ainda é muito maior. E a e a Dodge, Márcio? A Dodge, ela é também um candle de reversão, é um candle de indecisão. Então, assim, a gente sempre fala que não é legal você operar logo em seguida de uma Dodge. Então, por exemplo, apareceu a Dodge, e aí o próximo candle é um candle de compra ou de venda, não é legal você operar ali, colocar sua ordem ali. É muito melhor você esperar um próximo candle, uma próxima confirmação, para você então fazer a sua entrada. A Dodge ela é muito mais utilizada para confirmação de suporte e resistência. Então, peraí. Quanto mais Dodge aparece, por exemplo, eu estou aqui com a minha resistência, e aí vai aparecer no Dodge. Aí passa lá o tempo gráfico, passa 5 minutos, passa 10 minutos, aparece mais uma Dodge aqui. Aí passa mais tanto, e aí o gráfico ele sobe, desce, bate no meu suporte, aí aparece mais uma Dodge, aí reverte. Aí vai de novo, aí passa mais um não sei quanto tempo, aí o gráfico sobe, aí cai, bate no meu suporte, aparece uma Dodge de novo. Isso vai mostrando, vai confirmando o meu suporte ou a minha resistência se aparecer ali em cima. Então assim, quanto mais Dodge aparecer, que é essa estrelinha, esse xizinho, quanto mais aparecer próximo de um suporte de uma resistência, maior é a confirmação que ali realmente é um suporte e ali realmente é uma resistência. Então está sendo respeitado o meu suporte e resistência. Isso é muito bom, porque isso me dá uma informação muito legal, porque toda vez que chegar próximo de uma resistência ou próximo de um suporte, eu já preparo minha operação. Então a Dodge ela é um padrão gráfico muito utilizado para confirmação de suporte e resistência. Suporte e resistência é a nossa segunda estratégia, a nossa segunda ferramenta no nosso operacional. Por mais simples que ele pareça, ele funciona muito bem. E aí vem a outra dica. Não adianta vocês quererem encontrar uma estratégia perfeita, uma estratégia que vai te dar ganhos rápidos da noite para o dia, assim, uma estratégia complicada. Você que está começando agora, o simples funciona muito bem, então comece pelo simples. Depois, com o decorrer do tempo, seus estudos e tudo mais, você vai refinando cada vez mais o seu operacional. Mas agora, eu vou falar bem a realidade para você de uma pessoa que já está há 9 anos no mercado. O simples ele funciona muito bem, então preste muita atenção. Suporte e resistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar o nosso suporte e a nossa resistência. Márcio, mas como que eu faço para traçar um bom suporte e uma resistência? Uma das perguntas que eu mais recebo. Quero começar a operar 9h05 da manhã, 9h01 da manhã. O mercado futuro ele abre às 9. Então, como que eu traço um suporte e resistência se não houve ainda negociação naquele dia? É fácil a gente traçar um suporte e resistência dentro do dia quando já houve, né, uma negociação. O que que eu utilizo? Márcio utiliza. Eu utilizo o dia anterior. Então, é bem simples, tá, pessoal? O suporte e resistência, eu vou fazer o risquinho que é muito mais fácil, né? Ó, ele vai chegar até aqui e ele vai chegar até aqui. Aqui é a alta, né? É a máxima, né, da compra e aqui é a máxima da venda. Márcio, mas beleza. Uma coisa que eu quero deixar bem explicado, que é bom falar, é que eu não considero pavio para traçar o meu suporte e minha resistência. Então tem gente que pega, por exemplo, aqui, ó, ele fez um candle, né? Ele fez um candle aqui e aí ele fez um paviozão para cima. Mas o candle mesmo, ele terminou aqui. E aqui é a mesma coisa, ele fez um candle de venda e ele fez um paviozão para baixo, vamos supor, tá? Mas ele terminou aqui. Então é aqui que eu traço o meu suporte e é aqui que eu traço a minha resistência, no corpo do candle. Eu não considero o pavio, eu considero somente o corpo do candle, entendeu? Porque ao longo da história isso me provou ser muito melhor, a assertividade é muito maior, então eu tenho utilizado isso há muito tempo. Então assim, eu utilizo os topos e os fundos, então do dia anterior. Então eu pego o suporte e a resistência do dia anterior e puxo para o dia atual, se eu for operar logo na abertura. Claro que com o decorrer do dia eu vou fazer esses ajustes, eu vou subir a minha resistência, eu vou diminuir, vou baixar o meu suporte e vou fazendo esses ajustes. Como eu ganho dinheiro utilizando suporte e
resistência. Primeiro, Márcio, tô aqui, o gráfico subiu, a minha resistência ela foi rompida, o candle passou aqui. Eu já posso entrar comprado aqui? Não. Você tem que esperar pelo menos uma confirmação de um segundo candle. Isso não importa o tempo gráfico que você esteja operando. Por isso depois a gente vai falar sobre tempo gráfico, mas eu sempre espero uma confirmação. Por quê? A gente tem visto historicamente que muita gente fica aguardando tanto o suporte quanto a resistência para fazer sua entrada. E assim que acaba rompendo, a pessoa já entra comprado se for na resistência e já entra vendido se for no suporte. E a taxa de erro dessa operação é muito grande, porque muitas das vezes o mercado ele forçou a romper, ele até chegou a romper, mas ele não rompeu por completo, e aí ele volta, e aí ele reverte, e aí você é estopado. Então é muito melhor você esperar uma confirmação de rompimento. O que é essa confirmação? Um candle acima da resistência ou um candle abaixo do suporte. Então espere essa confirmação. Confirmou? Legal. Onde você vai entrar? Você vai entrar nesse candle aqui, no caso, vai entrar vendido aqui embaixo, e o seu stop vai vir no candle anterior, no começo do candle anterior. E aqui em cima, a mesma coisa, você vai entrar comprado nesse candle aqui, e o seu stop ele vai vir aqui, ó, no candle anterior. Entendeu? Porque a chance de você tomar aquele famoso stop, aquela violinada que vai lá, pega seu stop e depois continua com o movimento, diminui drasticamente. Vamos então, pessoal, para a nossa terceira estratégia, que é a ombro, cabeça e ombro. Ó. Primeira coisa, eu estou vindo aqui de uma tendência de alta e de repente o gráfico faz isso aqui. Ele faz mais uma dessas. A gente chama esse padrão de ombro, cabeça, ombro. Ou O-C-O. Ombro, cabeça, ombro. Então assim, quando esse carinha aparece dentro do gráfico, o que você vai fazer? A gente chama da famosa linha de pescoço, que é isso daqui. Entendeu? Que ele pega esses fundos aqui. Tá vendo? E aí, essa daqui é a linha do pescoço. Qual que é a ideia? A ideia é você esperar o terceiro movimento, no caso, ele deu aqui alta, alta, baixa. Confirmou esse terceiro, fez a linha do pescoço, você vai entrar aqui, vendido. E o seu stop vem aqui em cima. E aí você vai ganhar com essa queda aqui. O que acontece? Vamos lá. A figura, o padrão ombro, cabeça, ombro, ela funciona muito bem. Porém, você tem que entender o seu stop. Gente, o stop ele é muito importante. Muitas das vezes a gente acaba perdendo dinheiro por causa do stop, não porque vai bater o seu stop, mas você acaba perdendo porque o stop está mal posicionado. Eu já tive várias histórias, várias pessoas vieram me falar, olha, eu faço a análise certa do mercado, eu entro certo, o mercado ele vai para o lado que eu queria, só que antes de ele ir, ele vai lá, pega o meu stop, eu saio da operação e aí ele vai para o lado que eu queria. Se isso acontecer, parabéns, antes de mais nada, porque você fez a análise certa. A grande dificuldade que eu vejo é o posicionamento do stop. Existem algumas ferramentas hoje, alguns indicadores técnicos de análise técnica que recomendam onde você deve colocar o seu stop. Porém, pensem comigo, cada um tem a sua realidade, você tem a sua margem lá na corretora, então você sabe o quanto de stop você está disposto a tomar dentro de uma operação. Então, por exemplo, se esse stop aqui, ele marcar para mim, por exemplo, vamos falar de dólar, ele marcar 5 pontos no dólar, muitas vezes você só tem 2 pontos de stop, por exemplo, essa não é uma operação para você. Então assim, peraí, Márcio, mas como assim não é uma operação? Ele vai cair, ele vai descer, ele vai continuar? Provavelmente se ele fizer esse movimento, sim. Só que antes de ele acontecer isso, ele pode ser que ele volte um pouco, né? Porque você sabe como que o mercado é, ele não vai entrar só vendido, vai só cair, é muito difícil isso acontecer, pode ser que aconteça, mas é muito difícil.
Então ele vai dar uma respirada, ele vai voltar um pouco. E essa volta pode ser que chegue até 5 pontos segundo a nossa estratégia. Porém, você só tem 2 de stop. Então, se ele voltar 3 pontos ou até mesmo os 2, você vai ser estopado. E depois o mercado ele vai realmente continuar a queda, né? Então, no caso, se você tivesse posicionado o stop de uma forma correta, que seria no nosso exemplo aqui, 5 pontos, você teria ganhado toda essa queda aqui. Então, o posicionamento do stop, falando desse tipo de operação, ele é extremamente importante. Então, é bom você se conhecer, conhecer sua margem, conhecer o seu stop e ver quais são as operações que são para você e as que não são para você agora no começo. Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos dar continuidade então falando agora sobre médias móveis. As médias são um dos maiores indicadores hoje, um dos mais utilizados, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ela serve não só para o mercado futuro, dólar e índice, mas ela é utilizada em diversos setores, como opções de ações, em vários outros produtos dentro do mercado. Então as médias, elas são muito utilizadas porque elas mostram para a gente, de uma forma mais simplificada, as tendências que o mercado tem. Então isso ajuda muito você aí no seu dia a dia. Primeira coisa que a gente vai entender é o que são médias. Então eu vou para isso, eu vou traçar uma linha aqui e eu vou colocar uma média de 8 períodos e eu vou traçar mais uma linha aqui e eu vou colocar uma média de 21 períodos. Então, Márcio, mas o que são esses períodos? Primeiro, como colocar a minha média no gráfico? A maioria das plataformas hoje usa o mesmo padrão, então é bem simples, você vai clicar com o botão direito do mouse na plataforma e colocar inserir novo indicador. Vai procurar por médias móveis, provavelmente vai vir só uma linha, então você vai adicionar essa média lá no seu gráfico, vai ficar uma linha só. E aí você vai poder configurar os períodos. Então assim, normalmente ela vem já com 8 períodos, 9 períodos, então você coloca 8 em uma. Depois você vai lá, faz o mesmo processo e coloca 21. Então vai ficar 2 linhas, 2 médias móveis. Então assim, como que funciona? A média curta, que é a média 8, ela tende a mostrar a movimentação do mercado que está acontecendo naquele momento. A média longa, que é a média de 21, ela pega muito mais tempo, muito mais períodos, muito mais dados para poder computar. Basicamente, esses períodos são os candles em si. Então, se eu estou trabalhando com um gráfico de 1 minuto, cada candle equivale a 1 minuto. Se eu estou trabalhando com um gráfico de 5 minutos, cada candle equivale a 5 minutos. Então, assim, o tempo gráfico ele interfere diretamente na análise da média. Olha, a gente está falando aqui, falando de médias móveis, a gente está falando de estatística, probabilidade. Então, quanto mais tempo você dá para a média, mais assertiva ela é. Então, não adianta, por exemplo, você trabalhar com uma média de 3 períodos com um gráfico de 1 minuto. O que vai acontecer? Ela vai ficar dando entradas falsas para você e você vai ficar comprando, vendendo e vai ficar perdendo dinheiro. Então, quanto mais tempo você dá para a média, mais assertiva ela é. Porém, menos entrada você vai ter. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado e tentar entender um pouco o seu perfil. Você é aquele perfil que faz várias operações do dia ou você é aquele perfil que faz uma só assertiva, ganha ali um bom dinheiro e encerra seu dia? Porque a média, ela vai te dar várias entradas. Só que, se você não souber utilizar, ela vai dar várias entradas falsas. É aí que o pessoal perde dinheiro com média. Por isso que a média, ela é muito bem falada, mas ela também é muito mal falada na internet. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem utilizar direito, de forma correta, o cruzamento de média. Aí vem a outra coisa que eu queria falar com vocês. Como analisar as médias? Primeiro, a forma mais simples. Toda vez que a média longa, que é a de 21 no nosso caso, passar por cima, no caso aqui, da média curta, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tendência de venda, uma tendência de queda. Toda vez que a média curta passar por cima da média longa, no caso aqui, vai ter uma tendência de alta, uma tendência de compra. Então, a primeira forma de analisar é isso. Então, assim, a média de 21, que é a nossa média longa, cruzou por baixo, passou por baixo
da média curta, ali é uma tendência de venda. Então, a sua operação tem que ser preparada para a venda. Se a média curta passar por cima da longa, cruzamento para cima, tendência é de alta. Então, você já tem que preparar a sua operação para uma possível compra. Essa é a forma mais fácil de analisar um cruzamento de média. A média também ela pode ser utilizada de uma forma bem legal. Por exemplo, a média curta, como ela vai acompanhando os movimentos do mercado que está acontecendo ali naquele momento, ela pode ser utilizada como um suporte e resistência. Porque o gráfico ele tende sempre a se aproximar da média. Então, toda vez que ele começa a se distanciar da média, significa que ali tem um evento que está ocorrendo e que a própria média, usando os dados históricos, ela não conseguiu calcular aquele evento. Então, o gráfico ele tende a voltar para a média ao longo do tempo. Então, assim, isso é muito legal porque às vezes você está segurando uma operação ali achando que vai dar bom e o mercado está falando para você através da média, olha, não vai voltar, não vai voltar. Então, aí você tem que tomar uma decisão de ou estopar ou se você posicionou de forma correta seu stop, você vai ser estopado de qualquer jeito. Então, tem que acompanhar isso. A média ajuda muito nisso, tá? Então, mais uma vez, tempo gráfico interfere diretamente na análise da média. Um tempo gráfico maior, por exemplo, se eu trabalho com um gráfico de 5 minutos e a média nesse período que eu falei, 8h21, provavelmente ela vai dar muitas entradas boas para você. O gráfico de 15 minutos é excepcional, entendeu? Ele vai dar muito mais entradas positivas para você, porém menos entrada, bem menos entradas, mas aquelas entradas mais assertivas. Então, assim, aqui, pessoal, eu estou usando média simples. Existem vários tipos de média hoje, mas normalmente são a simples, exponencial e a ponderada. A simples, ela calcula cada candle, ela dá um peso igual para cada candle. Então, ela pega o candle, se você está trabalhando com um gráfico de 5 minutos, ela pega 5 candles, né? No caso aqui, por exemplo, no período de 8, ela vai pegar 8 candles de 5 minutos cada e vai dar o mesmo peso para cada candle. Essa é a média simples. A média ponderada, ela vai pegar os mesmos 8 candles, que é o período, né? 8. Vai pegar os mesmos 8 candles, só que ela vai dar um peso diferente para cada candle. Ela vai fazer uma ponderação. A média exponencial, ela vai dar muito mais peso para os últimos candles. No caso, os candles que estão acontecendo agora. Ela vai pegar os mesmos 8 candles, só que ela vai dar muito mais atenção para os últimos candles. Então, a média exponencial ela tende a trazer resultados que estão acontecendo naquele momento. Eu aconselho vocês a começarem a utilizar a média simples primeiro, as duas, tanto a 21 como a 8 simples. Só que com o tempo vá testando as outras médias, porque às vezes a sua leitura e a composição também de outros indicadores vai depender de uma média exponencial, por exemplo, ou de uma ponderada. Mas comecem pela simples. Dando sequência aqui então aos nossos 7 pilares do Day Trade, do ganho no Day Trade, a gente vai falar agora sobre o famoso tempo gráfico, que apesar de ser simples, é um divisor de águas. A maioria dos day traders, as pessoas que fazem ali as operações, eles ficam sempre com um gráfico de 1 minuto, principalmente os iniciantes. 1 minuto, ele é certo, é errado? Não existe certo ou errado, mas dentro de 1 minuto você tem pouquíssimas informações para basear a sua tomada de decisão de entrar comprado ou vendido. A gente sempre fala que dentro de 1 minuto, quem trabalha com minutos, a maioria deles são os scalpers. O que são esses carinhas aqui? São aqueles que buscam pontos curtos. O famoso atirador de elite, ele vai lá, dá um tiro só, curtíssimo, pega ali, ele fica ali, análise rápida, pá, vai lá, faz a quantidade de pontos bem pequena e fecha a operação. Então, são os scalpers. Só que, qual que é o problema desse tipo de operação? Ela custa um pouco mais e ela te paga um pouco menos do que normalmente você prolongar uma operação. Mais uma vez, não existe certo ou errado, depende muito do seu perfil de operação. Então tome um pouco de cuidado nisso, porque, mas eu gosto de arrastar um pouco, legal. Você não vai trabalhar com um gráfico de 1 minuto. Mas eu gosto de fazer operação rápida porque eu tenho pouco tempo para poder trabalhar com o mercado e também eu não gosto de ficar passando aquele calor que a gente fala, de ficar arrastando a operação por muito tempo. Beleza, então a sua operação é scalp. Mas vamos lá. Tempo gráfico, resumindo, vamos colocar aqui 60 minutos. Vou colocar de 60 e 30, tá? 60 e 30 minutos. Vou colocar aqui
15 minutos e 5 minutos e vou colocar aqui 1 minuto e 5 minutos. O que eu quero falar com isso? Esses dois aqui, gente, é igual, tá? Vou até deixar aqui. E acima deles ainda vai vir o diário. Então, olha que interessante. O diário, ele vai me dar uma ampla noção do que está acontecendo no mercado. O diário, ele é o geral, ele vai me dar uma visão geral de tudo que está acontecendo dentro do mercado financeiro. Então, assim, eu já cansei de falar isso, mas vou falar de novo. Se o diário tiver em venda, não adianta você querer entrar comprado naquele dia. A não ser que você vai fazer operações curtas de scalp, mesmo assim é arriscado. Prestem atenção. Se você olhar o diário e ver que o diário está vindo já de uma tendência de venda no dólar, por exemplo, está vindo vários dias venda, 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 e o dia que você está operando, inclusive, abriu em venda. Então, você vai procurar frações de operações curtas para entrar comprado, mas é muito mais fácil você nadar a favor da correnteza, não contra ela. Entendeu? A probabilidade e as chances de você ter sucesso a favor da correnteza é muito maior do que você nadar contra ela. Então, o diário, ele ajuda muito a gente nessa tomada de decisão na abertura. Por exemplo, eu tô lá, são 8h50 da manhã, eu tô olhando para ver, o mercado vai abrir e eu já abro o diário para ver as tendências dos dias anteriores, a semana anterior, para ver como que o mercado está se comportando, para poder fazer o meu planejamento, a abertura do meu mercado para mim. Então o diário ele ajuda muito nisso. 60 e 30 minutos, 15 e 5 minutos, a gente fala que é a âncora, ou no caso a análise. O que é isso? O gráfico de 15 minutos e o de 5 são os melhores, na verdade, são os gráficos o tempo gráfico mais utilizado para você fazer análise, porque o de 15 minutos, por exemplo, falando das médias que a gente já falou, falando da ombro, cabeça e ombro, suporte e resistência e os padrões gráficos, o de 15 minutos ele respeita demais. Vocês estão vendo que esses pilares, os 7 pilares do Day Trade que eu estou mostrando para vocês, eles realmente conversam entre si. Não tem como você utilizar uma coisa e não utilizar outra. Você tem que utilizar tudo. Você tem que utilizar todas as ferramentas que vão te ajudar a ter sucesso no mercado. Então, assim, o de 15 e 5 minutos, eles vão te ajudar a ter uma análise mais afinada, melhor, mais refinada, melhor para você poder entrar nas suas operações. Então, qualquer indicador técnico que você vá utilizar, provavelmente, se ele é baseado em histórico de alguma coisa que já passou, que já ocorreu, que 90% dos indicadores técnicos hoje são assim, o de 15 e de 5 minutos eles vão funcionar muito bem porque eles vão pegar muito mais dados, eles vão abastecer esse indicador com muito mais informação para ele te dar a entrada mais assertiva. O de 1 minuto e o de 5 minutos a gente chama que é a da entrada. Tá, Márcio, mas como assim? Ó, exemplo prático. Tô operando, olhei o gráfico diário, ele mostrou para mim que é venda, o dia abriu em venda. E eu olhei aqui no gráfico de 15 minutos, o meu indicador, por exemplo, o cruzamento de média, realmente a média longa está por cima da média curta, então a tendência é realmente de venda. E eu entrei aqui no gráfico de 1 minuto, só que no gráfico de 1 minuto ele está dando compra. Entendeu? Por quê? Porque o de 1 minuto, ele está mostrando para você o que está acontecendo agora. E o de 15 minutos, por exemplo, ele está calculando outros eventos que já aconteceram no passado. Então, assim, ele está tendo muito mais informação. O que eu aconselho você a fazer? Aguardar um pouco, esperar o de 1 minuto também virar para venda, para aí, então, você fazer uma entrada, no caso, entrada de venda mais assertiva. Não passar aquele famoso calor, porque se você entrar aqui no gráfico mesmo, tudo isso falando para você que é venda e o de 1 minuto falando que é compra, possivelmente ele vai virar para venda. Se você entrar vendido, provavelmente você vai ter bom resultado. Só que o problema é, antes de ele ir para o lado da venda, possivelmente ele já está mostrando para você que ele está dando aquela famosa respirada que a gente até já falou. Então aí o seu stop, ele entra no lugar certo, porque se o seu stop estiver mal posicionado, você vai ser estopado e depois ele vai virar para venda e ele vai continuar, porque aqui em cima ele está mostrando para você que é venda e aqui em cima tem muito mais peso do que aqui embaixo.
tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O tempo gráfico, ele ajuda muito na tomada de decisão. Tudo bem, agora a gente vai falar sobre Scalper, continuando aqui os nossos 7 pilares do Day Trade. Ó, Scalper é um tipo de operação, a gente já conversou sobre ele, essa operação hoje, mas falando de Scalper agora, para quem está começando no mercado financeiro, esse é um modelo de operação, vamos dizer assim, que é indicado para você. Por quê? Muitas das vezes as pessoas querem arrastar muita posição para ganhar muito dinheiro, mas elas não pensam na margem que elas têm dentro da corretora. Peraí, como assim, Márcio? Ó, um mini contrato de dólar, por exemplo, ele hoje custa R$100 na corretora, que é a margem de garantia que a gente fala. Então, quer dizer, você tem que ter R$100 na corretora para operar um mini contrato de dólar. E ele vai te pagar R$10 por ponto. Ou, se você tomar um prejuízo, você vai perder R$10 por ponto. Então, o dólar está R$4,90, comprei, bateu R$4,91, vendi, e eu estou operando com um mini contrato de dólar, eu vou ganhar R$10. Então, pensa comigo, eu estou aqui, tendência de alta e tal, eu fiz uma comprinha aqui, e aqui ele bateu 2 pontos. Eu vendi, eu ganhei R$20. Eu estou operando com um mini contrato de dólar. Então eu ganhei R$20, certo? Legal. Então, se eu fizer mais uma operação dessa e ganhar mais R$20, vai dar o total de R$40 em um dia. Só que eu tenho que lembrar, pessoal, que eu estou operando com R$100. Eu tenho R$100 na corretora e eu fiz R$40 num dia, que dá quase 50% do valor investido. A maioria das pessoas não pensam nesse carinha aqui, que para mim é o mais importante. Porcentagem. Todo mundo olha o dinheiro. Quando a gente vai falar de day trade especificamente, dólar e índice, todo mundo olha pro dinheiro. Pessoal, ela quer fazer 10 mil, 20 mil, 50 mil reais num dia. Só que a pessoa esquece da porcentagem. E eu aprendi isso ao longo de todos os anos. Às vezes, desculpa, é muito mais fácil você... eu dou muito mais valor para um trader que com R$100 faz R$50 ou R$40 do que um trader que tem R$10 mil operando faz R$1.000, por exemplo. Entendeu? A questão da porcentagem, ela separa os traders bons ou os traders que só têm muito dinheiro. Então, assim, eu não estou falando qual que é o certo ou qual que é o errado aqui, eu não estou julgando ninguém. Estou falando simplesmente de uma operação de scalp. Para você que está começando agora, esse modelo de operação é extremamente legal para você aprender a operar. Então, assim, um ponto positivo da scalp é porque você pega o dinheiro, coloca no bolso e está fora. Você tem a liberdade de sair do mercado, desligar o seu computador e fazer qualquer coisa. Agora, se você está arrastando uma posição por muito tempo, às vezes essa posição reverte e começa a te dar prejuízo. E aí você vai ficar com aquela sensação de frustração de, putz, deveria ter vendido antes, já estava com tantos reais lá na conta, por que eu não vendi? Fiquei segurando a posição querendo mais, e aí o mercado reverteu e hoje agora eu estou perdendo dinheiro. Então o scalp é legal por causa disso. Outra coisa, existe um tipo de estratégia que a gente usa que é arrastar o stop loss para o stop gain, que é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo. Nesse modelo de estratégia, assim, é legal você arrastar bastante a operação. Por quê? Porque a partir do momento que você passa o stop loss para dentro do stop gain, ele se converte em stop gain, vamos dizer assim, você não tem risco nenhum. A partir daí, você vai sair no lucro de qualquer forma. Mesmo se o mercado reverter, você vai ganhar dinheiro. Não tem como mais você perder dinheiro a partir daí. Então, esse é o modelo de estratégia que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Mas vamos lá. Então o scalper é isso, pessoal, é bem simples vocês entenderem. A margem da corretora é de R$100 normalmente para operar um contrato de dólar e é de R$100 também normalmente para operar um contrato de índice. Lembrando que o contrato de dólar, cada um ponto pilar aqui, que é a nossa surpresa de hoje, eu queria reforçar uma coisinha só que eu acabei esquecendo, que é um ponto importante da Fibonacci. A Fibonacci também é utilizada para calcular o pullback. O que é o pullback? O pullback é aquele movimento, por exemplo, o mercado está subindo, está em tendência de alta, e de repente ele dá aquela respirada, vai para baixo ali e volta de novo. Ele faz aquela correçãozinha e depois ele continua subindo. A gente chama isso de pullback. E nas retrações de Fibonacci a gente vê muito bem isso. O pullback ele bate naquela retração
e ele tende a voltar. Então, uma forma de você entrar é você esperar essa correção, entrar comprado ali na ponta do pullback e ele voltar a subir. Então, se você perdeu o movimento de alta, você pode esperar esse pullback para poder ganhar esse movimento de alta, entrar, vamos dizer assim, nessa onda de tendência de alta. Então, vamos lá. O oitavo pilar, aquela surpresa para vocês, é o famoso DI mais DI menos mais o ADX. Nossa. Pera aí, Márcio, o que é isso? Esse é um indicador composto por dois indicadores, o DI mais, DI menos e o ADX. Lá na plataforma, na sua plataforma, provavelmente tem esse indicador. Hoje ele está basicamente em todas as plataformas. Então você vai lá, mesma coisa, clica com o botão direito do mouse ou procura ali nas ferramentas inserir um novo indicador. Você vai lá, DI mais, DI menos e o ADX. O ADX, pessoal, o que ele é? Ele é o volume. O DI menos é a venda, o volume de venda, e o DI mais é o volume de compra. Então, basicamente, como que ele vai ficar na sua plataforma? Ele vai ficar dessa forma, ele vai ficar 3 linhas. Aí aqui, por exemplo, vamos colocar o ADX, que é o volume. O DI mais e o DI menos. Quando eu devo entrar? Vamos lá. Quando o DI mais e o DI menos cruzam, o DI mais passou por baixo do DI menos, a tendência é de venda. Mas qual que é a confirmação da entrada? O ADX. Se o volume está alto, o ADX está lá em cima, a linha do ADX está apontando para cima, e a linha vermelha, eu sempre coloco vermelho no DI menos e verde no DI mais, fica bem mais fácil de você ver. Então, quando o DI menos está olhando para baixo, o DI mais está olhando para cima, houve o cruzamento e o ADX está para cima, tendência de venda. Ao contrário, o DI mais cortou a linha do DI menos e o ADX está mirando para cima, a tendência é de compra. É simples. Esse indicador ele envolve tanto as médias DI mais, DI menos, né, que são médias, quanto o ADX, que é um volume. Então, assim, para tudo que a gente viu aqui, pessoal, tem que ter confirmação no volume, segundo até a própria teoria de Dow. Não adianta qualquer coisa que a gente viu aqui, médias, FIBO, ombro, cabeça a ombro, suporte e resistência, os padrões gráficos, tudo que a gente aprendeu, principalmente falando desse daqui, se não ter confirmação no volume, não vai dar. Por exemplo, teve aqui, ó, DI+, passou por cima da DI-, teve o rompimento, então quer dizer, é uma tendência de alta, o DI+, está mirando para cima e o DI- está mirando para baixo. Porém, o ADX também está lá embaixo. Isso mostra que não tem volume suficiente para confirmar essa compra. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você entra no mercado assim, é aquele mercado que geralmente está lateralizado, porque não tem liquidez, não tem volume suficiente. Então ele fica ali, sobe, desce, e ali é muito fácil você perder dinheiro. Então tome muito cuidado com esse tipo de mercado. Então, reforçando, sempre, para qualquer coisa que você for fazer dentro do mercado financeiro, falando de day trade, espere a confirmação no volume. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixa seu like, não esquece, dá uma força para o nosso canal e também se inscreva no nosso canal para você receber atualizações dos nossos novos vídeos, das nossas novas aulas e sempre conteúdo exclusivo para você. Eu estou aqui junto com você, eu quero fazer você ganhar dinheiro, então vem comigo.